Setembro é o mês que os proprietários rurais precisam fazer a declaração de Imposto Territorial Rural, o ITR. O Jornal das Sete convidou ao estúdio o advogado Dr. Álvaro Santos, especialista em legislação tributária. Ele faz alertas importantes sobre o assunto e esclarece dúvidas também sobre outros tributos. Enfim, nós vamos bater um papo com o Dr. Álvaro sobre legislação rural e orientação ao produtor de grão e também ao pecuarista da nossa região. Doutor Álvaro, bom dia. Bom dia, Exalter. Bom dia a todos que nos escutam hoje. Tudo bem, doutor? Tudo jóia, graças a Deus. Doutor, declaração de ITR tem que ser feita esse mês. Justamente, Exalter, até o dia 30 de setembro, os produtores rurais, sejam os agricultores ou pecuaristas, precisam fazer a entrega da declaração do ITR e o pagamento pode ser feito até em 4 prestações, começando nesse mês. Pode dividir em parcelas, então? Até 4 parcelas. Isso é novo ou já vinha assim? Não, já vinha, só que o mais comum, o mais corriqueiro é que os produtores paguem parcela única. Então quem deve lá R$5.000, por exemplo, de ITR, ele pode dividir em 4 parcelas. Justamente, a não ser que o ITR dele fique abaixo de R$100, aí ele tem que fazer o pagamento em parcela única. Parcela única. Justamente. Uhum. Bom, a gente conversava ontem, doutor Álvaro, e o senhor falava o seguinte, que é preciso ter muito cuidado na hora de fazer a declaração, né? Sem sombra de dúvida. Que cuidados devem ser observados? Exato, o produtor ele vai procurar geralmente o contador, né, ou o sindicato rural também, ele presta esse serviço para os associados, em algumas situações, e ele precisa apresentar toda a documentação de propriedade ou posse dele e também de produtividade. E informar para quem for fazer essa prestação como que tem sido utilizadas as áreas do imóvel rural. Sim. Aquilo que está com agricultura, aquilo que está com pastagem, às vezes plantou um eucalipto, alguma coisa nesse sentido. As áreas que são de reserva legal ou APP, a Receita também exige que seja prestada uma declaração para o IBAMA, chamado ADA, Ato Declaratório Ambiental, para que essas áreas ambientais sejam excluídas do cálculo, porque há aí, digamos assim, uma desoneração sobre essas áreas, até como forma de incentivo ao produtor que produz alimentos e protege o meio ambiente. Sim. Então, é uma série de cuidados, é importante fazer nesse prazo para evitar o pagamento da multa, que é de 1% sobre o valor do imposto por mês de atraso. Então o produtor precisa ficar muito atento, levar essa documentação, aquela pessoa que for fazer essa declaração para ele, para evitar uma fiscalização. O que é importante a gente lembrar, Isaldo, o ITR, ele é um tributo que o próprio contribuinte declara, o próprio produtor rural vai apurar e fazer o pagamento. Mas isso não quer dizer que a Receita não pode fiscalizar se foi feito de forma correta. Para saber se as informações estão corretas ou não. Perfeitamente. De forma técnica a gente chama isso de lançamento por homologação. Mas em resumo é isso, o produtor ele declara, apura e paga. A Receita tem 5 anos para fiscalizar. Se tiver alguma divergência, por exemplo, quantidade de animais na área, né? No caso do pecuarista ele precisa declarar isso, até para calcular a alíquota. Se ele fizer uma declaração que tiver divergente das informações que constam na agrodefesa, ele pode aí sofrer uma autuação e pagar o ITR majorado lá na frente com a multa de 75% a 150%. Então é importante ter muito cuidado. A lotação do imóvel a lotação de animais no imóvel tem a ver com o valor do ITR também ou não? Tem sim, Exalto. Pouca gente sabe disso. Como que é feito o cálculo? Sim. Você entrou numa esse questão... Esse é o ponto principal. Numa questão muito importante. Você tem a base de cálculo, que é onde você vai aplicar um percentual. Qual que é essa base de cálculo no ITR? É o valor da terra nua tributável. O que é isso? É o valor da terra em estado como se ela estivesse bruta, com a mata virgem, sem qualquer acréscimo, sem qualquer incremento. Sim. Quer dizer, então o valor da terra nua não... Sem benfeitoria nenhuma. Sem benfeitorias e sem melhoramentos, porque Sim. muita gente acha que é só as benfeitorias, que é aquilo que está acima do solo, mas sem aquilo que também foi colocado debaixo do solo, que são os melhoramentos. Tipo calcário, etc. Calcário, gesso, qualquer adubação, qualquer fertilizante do pecuarista ou do agricultor, ela não pode ser levada em conta. Então você encontra o valor da terra nua. Ele então fica bem abaixo do valor de mercado, porque a terra é muito aquilo que o produtor colocou em cima dela. Ele constrói o solo, na realidade.
E o ITR, então, ele vai atingir o valor da terra nua, excluído dessas áreas ambientais. Sim. APP, reserva, às vezes tem uma cascalheira lá que não serve para atividade rural, ele vai excluir, porque ela é uma área imprestável, e aí ele vai encontrar um valor. Então, às vezes, o valor de mercado de uma propriedade é 5 milhões, mas o valor da terra nua, às vezes, é 1 milhão, 1,5 milhão. Sim. Né? Então, essa é a base que vai ser utilizada. Esse é o valor que deve ser informado. Esse é o valor, informa-se os dois. O valor total do imóvel, Sim. benfeitorias, melhoramentos e o valor da terra nua. Sobre esse valor, Isalto, é aplicado um percentual, o que é bastante corriqueiro aí na legislação tributária. Esse percentual, ele varia, salvo engano, de 0,03% até 20%. Que jeito que é feito isso? Existe uma tabela que leva em consideração dois fatores. O tamanho do imóvel, então quanto maior o imóvel, maior a alíquota, e o grau de utilização desse imóvel. O que é grau de utilização? Grau de utilização, para simplificar, é ver a sua área útil. Sim. Você tem um imóvel de 1.000 hectares, tirou reserva, tirou APP, sobrou, vamos supor, 700 hectares. A Receita quer saber se você está usando os 700. Se você estiver usando os 700, você está utilizando 100% do que é possível ali. Sim. Então você tem uma alíquota menor. Né? Se você usa menos, vamos supor um pecuarista que que tem uma pastagem degradada, que coloca pouco gado, vai ter um grau de utilização menor. E, por consequência, a alíquota dele que vai aplicar no valor da terra no tributário vai ser mais alto. Sobe a alíquota. Sobe a alíquota. Tem sido muito comum, Isalter, fiscalizações para ver essa questão do gado. Quantas cabeças de gado realmente estão ou estavam no imóvel na época da declaração? E aí, muitas vezes, o produtor que desorganizado não tem os dados na agrodefesa condizentes com a realidade, acaba sofrendo uma autuação, uma fiscalização e pagando um imposto maior. No caso do gado especificamente, no caso de semoventes, essa questão de organização ela é bem pequena, né? A grande maioria dos produtores não tem isso não, né, doutor? Infelizmente, Isalto, a gente se depara, muitas vezes o produtor tem 1.000 cabeças de gado na propriedade rural, mas na agrodefesa ele tem uma quantidade menor, até às vezes por uma questão de vacinação, de custo, alguma coisa assim. Às vezes alugou um pasto, tirou fora, né? Às vezes alugou um pasto e o aluguel de pasto não foi levado para a Agenfa, então não tem o cadastro daquela quantidade de animais. E aí depois vem uma fiscalização, questiona a quantidade de gado que ele informou, ele tinha aquela quantidade, mas na agrodefesa estava abaixo. Aí vai ser feito um cálculo da diferença e ele vai ter que se defender, primeiro perante a Receita Federal, e se não tiver vitória perante a Receita, ele pode ingressar no Judiciário. Mas essa defesa ela tem que provar o quê? Que ainda que não tinha gado no cadastro, ele tinha de fato. Sim. Aí ele vai ter que juntar os contratos de aluguel de pasto, ele vai ter que juntar um contrato de compra e venda de gado, alguma coisa nesse sentido, para mostrar que ele tinha o gado. E esse arroxo, digamos assim, doutor, essa fiscalização, cada dia que passa vai apertando mais, né? Isalter, a Receita Federal do Brasil, ela é um dos fiscos mais avançados do mundo. O aparato tecnológico da Receita, ele é gigantesco e cada vez mais aprimorado. Inclusive, receitas de outros países vêm até o Brasil para aprender com a Receita Federal. Então, assim, essa fiscalização, gradativamente, ela tem se aperfeiçoando, vem se aperfeiçoando, e principalmente no âmbito do ITR, porque por muito tempo o ITR foi deixado de lado. Né? A União ela não tinha condição de fiscalizar, porque o nosso país ele é continental. Mas aí o que aconteceu? Houve uma alteração na Constituição e na legislação que possibilitou a União fazer convênio com os municípios. Quando o município faz o convênio, ele acaba tendo direito a 100% daquele valor. Sim. E isso acaba incentivando ele a ficar em cima do produtor, muitas vezes até de forma ilegal e abusiva, para tentar aumentar o valor da arrecadação. Então a fiscalização ela tem tido aí uma sanha arrecadatória muito grande, cada vez mais. E isso é no Brasil inteiro, né, doutor? Isso não é uma particularidade de Jataí ou de outro município, é no Brasil inteiro, né? É no Brasil todo. A Receita Federal ela disponibiliza no site dela, Isalter, a relação dos municípios que têm convênio. No nosso estado de Goiás, eu acredito aí que sejam acima de 80% o número de municípios conveniados.
E aqui na nossa região, no nosso cotidiano profissional, nós temos cada vez mais assessorado produtores que têm sido fiscalizados. Em Jataí, Serranópolis, Rio Verde, Chapadão do Céu, Mineiros. Então, assim, e ainda, como há essa mudança de postura, quer dizer, o imposto que era deixado de lado agora tem tido mais atenção, a gente percebe que a fiscalização ela não tem tanto preparo ainda. Então, muitas vezes, acaba tendo equívocos. E é importante o produtor ter uma atenção agora na hora da declaração, para não cometer erros junto ao seu contador, mas se ele for fiscalizado, ele procurar, além do contador, um advogado especialista na área, que seja da confiança dele. Porque essa atuação é preventiva. A Receita pode fiscalizar durante 5 anos. Então, se você procurar se prevenir, mesmo nessa fase, você evita, às vezes, uma autuação depois ou você minora ela. Né? Porque aí depois tem a autuação, aí defesa administrativa e, eventualmente, a ação judicial. Então, não deixe para procurar o advogado só a hora que a bomba estourar. Procura o advogado especialista se você for fiscalizado pelo atuar junto com o seu contador. Porque o advogado e o contador, Isaldo, eles têm que ser parceiros. São profissões que se complementam. Sim. O contador entende muito da parte contábil, da parte fiscal. E o advogado, ele é treinado para defender, para argumentar aquela posição que muitas vezes está correta. Só precisa esclarecer o mal-entendido. Está de olho na legislação. Perfeito. A legislação tem mudado numa velocidade muito rápida. Então, assim, é muito importante isso. E principalmente depois desses convênios aí, houve o que a gente chama de municipalização do ITR, que tem a pauta do VTN, que você sabe muito bem. Muito bem. Agora são 8h02, estamos conversando hoje com o doutor Álvaro Santos, advogado tributarista aqui do município de Jataí. Doutor Álvaro, agora as informações contidas na declaração de imposto territorial rural, o ITR, elas incidem, elas servem de informação para a Receita, quando, por exemplo, de venda do imóvel, alguma coisa nesse sentido, porque eu já ouvi falar exatamente isso, que a pessoa, às vezes, ela informa um valor acima daquilo que vale, depois pode ter problema, e às vezes informa um valor baixo demais, que depois pode ter problema também. Eu queria que o senhor comentasse isso. Isalter, justamente, o ITR, ele está, vamos dizer assim, umbilicalmente relacionado ao imposto de renda ganho de capital no imóvel rural. Mas antes de eu tratar disso, eu só vou abordar a questão do VTN, que é o valor da terra nua, que a gente explicou que ele desconsidera benfeitorias e melhoramentos. Depois que houve essa municipalização, quer dizer, as prefeituras começaram a fazer os convênios com a União, a Receita estabeleceu uma obrigação do município todo ano apurar o preço de terras médio daquele município. Então, todos os anos, os municípios que têm convênio informam para a Receita Federal esses valores. Sim. E, com base nesses valores, o contribuinte ele vai ver se o imóvel dele encaixa naquilo e ele vai declarar ou não. Se ele declarar abaixo da pauta, ele até pode, só que ele vai ser fiscalizado para justificar por que ele declarou abaixo. Sim. Então, o que acontece? Tem tido, por parte de alguns municípios, um aumento progressivo nesses valores da terra nua. Sim. Porque para o contribuinte é muito complicado ele pegar e declarar abaixo. Porque aí ele vai ser fiscalizado, ele precisa contratar, às vezes, um advogado, às vezes um engenheiro florestal para fazer um laudo e mostrar que o imóvel dele vale menos do que está na pauta. Porque o valor das terras e o valor da terra nua, por consequência, ele oscila muito. Sim. Então, tem tido, por parte das prefeituras, em alguns casos, um aumento abusivo para aumentar a arrecadação. Sim. No ano passado, Jataí teve um aumento aí, dependendo da faixa da terra, porque ela também tem classificações, aumento de 40%, de 80%. E aí teve um movimento por parte do Sindicato Rural, capitaneado pelo Vitor Gaiardo, junto com advogados, junto com contadores, e a gente chamou o prefeito, teve várias reuniões para a gente discutir esse valor, e aí, no final das contas, o prefeito teve bom senso e acabou fazendo um meio termo. Nesse ano, Isalto, é importante a gente informar esses valores aqui em Jataí. As terras nessa pauta do ITR, elas são classificadas em terra para lavoura, aptidão boa, lavoura, aptidão regular, lavoura, aptidão restrita, que é aquela terra mais arenosa, sim,
pastagem plantada, silvicultura, que é o plantio de árvores ou pastagem natural, e vegetação, né, que é a APP, área de reserva. No ano passado, a terra lavoura Pitidão Boa, ela custava 15.700 o hectare. Sim. O VTN, não é o valor de mercado. Certo. Esse ano em Jataí ela foi para 17 mil. Houve um aumento aí de 8,28%. É sobre esse valor que a pessoa, o produtor que tem uma terra, vamos dizer assim, uma terra de chapadão, uma terra de cultura muito boa, usada para agricultura, que ele vai informar. Ele pode informar abaixo, mas ele tem que justificar isso depois. Sim. Então tem tido aumentos no Brasil todo. E isso repercute na hora de você pagar o ITR e na hora de você pagar o imposto de renda ganho de capital, se você vender aquele imóvel. Numa transação imobiliária também, isso vai incidir e acaba sendo um referencial. Justamente, a pessoa que vai vender o imóvel, ela está sujeita, se tiver alguma oscilação, entre o valor que ela pagou e o valor que ela está vendendo, ao imposto de renda ganho de capital. No caso dos imóveis urbanos, como que funciona? Você vai olhar os documentos, a escritura de compra e venda de quanto você comprou e a escritura na hora que você vendeu. Se você comprou por 500 mil, vendeu por 1 milhão, a diferença é 500, você vai estar sujeito a uma alíquota de 15% a 22,5%. Que é um absurdo também, né? Absurdo, porque você já vai pagar o ITBI para a prefeitura, você ainda vai ter que pagar o imposto de renda ganho de capital, sendo que ali houve, na verdade, uma valorização, e não propriamente uma renda, né, que estaria na esfera do imposto de renda. No imóvel rural é diferente, Isaldo. No imóvel rural, principalmente aqueles que foram alienados depois de 1997, você, em regra, não vai olhar o valor da escritura. Você vai olhar o valor informado na declaração do ITR do ano da compra e o valor da declaração do ITR no ano da venda. O VTN do ano da compra, o VTN no ano da venda. Sobre essa diferença é que você vai aplicar a alíquota de 15% a 22,5%. Muita gente me questiona, mas isso é um privilégio. Não é um privilégio. O que a gente precisa ter em mente, Isaldo, é que a Constituição ela prevê um tratamento tributário diferenciado para o agronegócio brasileiro. Sim. Porque é a nossa grande vocação. É a melhor coisa que o nosso país produz hoje, e a coisa mais importante são alimentos. E a sobrevivência desse país hoje Sem o sombra de setor dúvida. agropecuário, né? A gente está vivenciando aí uma crise sanitária e, por consequência, uma crise econômica, e o único setor que está puxando o Brasil, desatolando o Brasil, é o setor produtivo brasileiro. Verdade. Então, não existe privilégio. O que existe é um tratamento tributário diferenciado para quem produz. E a gente sabe que quem produz está sujeito não só a riscos econômicos, não é só alta do dólar, oferta, demanda. Não, tem riscos também agrobiológicos. É o risco de não chover, é o risco de uma cobra morder sua vaca, enfim, a gente sabe que são uma série de riscos. E é por isso que o imposto de renda ganho de capital, ele vai geralmente estar vinculado ao ITR. Ok. Privilégio é lá nos Estados Unidos, por exemplo, né, e também na Europa, em que o produtor ele é subsidiado pelo governo, né? Aqui não tem subsídio nenhum. Aqui não existe Isaldo subsídio, e eu tive lendo há pouco tempo num outro veículo de informação a quantidade de subsídio nos Estados Unidos e na Europa para os produtores não abandonarem A atividade. a atividade. Lá, a renda desses produtores vem diretamente do governo, é quase que fosse um Bolsa Família, um Bolsa Produtor. Aqui não, o nosso produtor rural ele tem que lutar contra as intempéries climáticas, as intempéries sanitárias, contra dólar que aumenta, o preço da arroba, o preço do bucho que fica oscilando. Às vezes você compra seu insumo, está lá em cima, depois cai. E vencer, produzir alimentos e construir sua família com base nisso. Então, existe toda uma tributação específica. Por isso que, assim, não basta você procurar uma pessoa que conhece de legislação tributária. Tem que ser um tributarista com foco no agronegócio, para te orientar, para te assessorar. Lá na frente não dá um problema maior, digamos assim, né? É melhor prevenir do que remediar, né, Isaldo? Verdade. São 8h11. Eu vou pedir aqui permissão do doutor Álvaro para a gente fazer um breve intervalo comercial. Voltamos daqui a instantes para continuar essa conversa com o Álvaro Santos, advogado tributarista aqui do município de Jataí. Agora são 8h18. Estamos conversando hoje com o doutor Álvaro Santos, advogado tributarista. O nosso assunto hoje é ITR e outros tributos da zona rural
que ele esclarece dúvidas aqui no Jornal das 7. Doutor, eu queria tocar na questão também do CCIR, né? Tem um prazo de vencimento para CCIR. O que é exatamente a CCIR? Ô Isalter, foi bom você ter tocado nesse ponto. O CCIR é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural junto ao INCRA. O INCRA é uma autarquia e ele é responsável pela regularização fundiária no Brasil, né? Não é apenas pela reforma agrária. Então, todo aquele que tenha, seja proprietário ou possuidor de imóvel rural, além dele ter o imóvel dele lá, junto ao cartório, com a certidão da matrícula, ele também tem um cadastro no INCRA, que é o CCIR, e tem um cadastro na Receita Federal, que gera o NIRF, que é o número do imóvel rural na Receita Federal. E é como você bem falou, também está no prazo de fazer o pagamento da taxa vinculada ao CCIR, que é até o dia 15 de setembro. Enquanto a declaração do ITR é até dia 30, a taxa do CCIR é até o dia 15 de setembro. O produtor pode gerar pela internet mesmo. Ele tendo o número do imóvel dele cadastrado no INCRA, ele consegue entrar no site da autarquia e gerar um boleto para fazer o recolhimento dessa taxa. Diferente do imposto. Vence dia 15, então. Até o dia 15 tem que ser feito esse pagamento. E ele é uma taxa para custear a estrutura do INCRA, né? E são documentos, tanto o CCIR quanto a declaração do ITR e estar em dias com o ITR, muito importantes. Porque toda transação imobiliária que você for fazer, ou algum financiamento que envolva aquele imóvel rural, vão ser exigidos tanto o CCIR quanto a certidão negativa do imóvel rural, que representa o seguinte: você está em dias com o ITR. Se não fez a declaração, não tem esse documento. Acaba que não sai sua certidão, e aí você não consegue vender o imóvel, você não consegue arrendar, você não consegue dar ele hipoteca no financiamento, você não consegue desmembrar ele no cartório, se for necessário. Então, assim, é muito importante o produtor se organizar. O produtor hoje ele precisa ser profissional. Ele tem que entender que ele está numa empresa a céu aberto. Não adianta pensar mais igual antigamente e fazer uma atividade de qualquer jeito. Hoje ele tem que se profissionalizar. O senhor citou aí o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. É outro documento que hoje também, sem ele, não dá para fazer nada, né? Exato. Você vai percebendo que a sopa de letrinhas vai aumentando, né? A gente começou com o ITR, passou agora no CCIR, que é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural no INCRA, e tem o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. O que é o CAR, em breve síntese? É o produtor informar no SICAR, que é o sistema do CAR, vinculado ao IBAMA ou às secretarias estaduais de meio ambiente, todas as informações ambientais do imóvel dele. Onde que está a reserva legal, onde que está a APP, qual que é a metragem, qual que é a área dele consolidada. E essa declaração, né, o recibo de entrega no CAR é muito importante também. Seja para essas transações imobiliárias, seja para o ITR. Porque como a gente falou no início da entrevista, Isalter, o ITR ele não leva em consideração aquelas áreas ambientais. Elas são desoneradas. Sim. Mas para que elas sejam desoneradas, é importante que seja feita uma declaração perante o IBAMA, que é o ADA, e que o imóvel esteja inscrito no CAR. Tanto é que o número de inscrição dele no CAR vai na declaração do ITR. Você vê que o governo está cruzando as informações. Sim. O governo hoje praticamente já tem nas mãos todas as informações, né? Justamente. O governo, a fiscalização hoje, tanto tributária quanto ambiental, ela é possível de ser feita. O fiscal não precisa ir lá no imóvel rural mais. Ele senta no computador dele, abre uma imagem de satélite e vê que jeito está o imóvel. E as informações que foram prestadas do ponto de vista fiscal. Então, se bate ou não. Se bate ou não. É importante ter muito cuidado com isso. Doutor, com relação à isenção, existe algum tipo de isenção para ITR, para CCIR, para a feitura do CAR? Tem propriedades que estão isentas disso ou não? Isalter, o pequeno imóvel rural, ele é isento, na verdade deveria ser imune ao ITR, quer dizer, não teria que pagar o tributo. Só que aí a gente tem uma divergência. A legislação do ITR fala que é o imóvel até 30 hectares. Então, no Brasil, o imóvel até 30 hectares não precisa pagar o ITR. Só que existe outra legislação que fala que a pequena propriedade rural é o imóvel até 4 módulos fiscais. O módulo fiscal é uma medida que oscila de município para município. Em Jataí é 40 hectares. 4 módulos, 4 vezes 40, 160. 160 hectares. Eu defendo a tese que deve prevalecer esses 160 hectares. A Receita não aceita. Ela só aplica essa desoneração abaixo de 30.
Mas eu vejo uma tese plausível, aquele proprietário já que tem até 160 hectares, de ingressar e discutir, falar, olha, não tem como, uma lei fala que meu imóvel é pequeno, a outra fala que não é. E é importante você incentivar o pequeno produtor. Quer queira ou não, o ITR acaba sendo um custo de produção. E quanto maior ou mais elevado, ele acaba refletindo na hora de vender os produtos do produtor lá na frente. Ele acaba onerando, por exemplo, a cesta básica. Sim. Então a gente precisa aplicar aquele tratamento tributário diferenciado. Então, geralmente até 30, mas eu defendo essa tese que seria até 4 módulos fiscais. É discutível. É discutível, é discutível. E é importante, Isalto, o vendedor, a gente estava falando, ele cuidar com o IR ganho de capital. E o comprador do imóvel rural, que a gente presta muito esse serviço de assessoria em transações, né, compra e venda de fazendas. Quem está comprando, é importante olhar como que o vendedor fez as declarações de ITR dele para trás. Porque, como a gente falou, tem um prazo de até 5 anos. Às vezes você compra um imóvel que a pessoa declarou abaixo da pauta e ainda não foi fiscalizado. Você registra ele no seu nome, depois vem a fiscalização. E como você compra o imóvel, você está assumindo todos os ônus fiscais e ambientais, né? Ambiental também. Então, o produtor, na hora que vai fazer uma compra de um imóvel rural, procura um advogado especializado, olha toda a documentação, faz todo um check-up. Não é só pagar para fazer um contrato, é toda uma assessoria, é todo um diagnóstico. Se fosse fazer uma analogia com a medicina, na hora de você comprar uma fazenda, você tem que fazer uma ressonância magnética. Porque você compra ali, às vezes, achando que o preço está interessante, mas lá na frente você tem uma multa, ou tributária ou ambiental, que vai prejudicar o seu negócio. Muito bem. Doutor, eu queria voltar na questão do CAR. O CAR, toda a propriedade, mesmo aquela pequenininha, tem que fazer também? Todas. No caso de assentamento, essa responsabilidade é do INCRA, a princípio. O próprio INCRA faz? Isso, embora aqui em Jataí a gente tem notícia de alguns assentamentos que os assentados mesmo foram fazendo, mas isso acaba gerando um problema lá na frente. Mas todo o proprietário ou possuidor, ele precisa declarar as informações ambientais. Qual que é o tamanho da reserva, qual que é o tamanho da PP. A PP não é apenas aquela que está na margem dos córregos ou dos rios, também aquela que estiver na encosta de morros, dependendo da inclinação do morro. Todas essas informações. A área que você já abriu na fazenda, a área que você não abriu, vamos supor que você tem reserva de 20%, que é o mais comum aqui na nossa região. Você tem a APP na faixa do rio, mas você tem um outro matinho lá que não é reserva e não é APP. Você precisa declarar. Por que você precisa declarar? Porque se você quiser abrir essa área, suprimir ela, converter ela, você pode. Você vai fazer um pedido de licenciamento junto ao órgão estadual. Demora, mas... Infelizmente demora, mas até qualquer hora dessa eu vou chamar a Michele, que é minha esposa, e ela é engenheira florestal e trabalha exclusivamente com licenciamento. Interessante. Então é importante o produtor fazer Vamos trazer aqui um dia desse para a gente falar sobre isso. Vamos, é um assunto assim que traz muitas dúvidas. Infelizmente tem demorado os licenciamentos, mas a gente percebe que a nova gestora estadual, a doutora Andréa Vulcanes, ela tem tido aí um ímpeto, um empenho muito grande para tentar modernizar a estrutura para agilizar. Então isso é muito importante porque o produtor fazer as coisas dentro da lei. Tá certo. São 8 horas e 27 minutos. Doutor, para a gente encerrar. Georreferenciamento. Nós não colocamos na pauta, mas eu tenho certeza absoluta que o senhor tem todas as informações. Georreferenciamento. Esse tal de geo hoje também, se for transferir uma escritura acima de 100 hectares, se não tiver o gel, não faz, né? Eu tô só em dúvida se é 100 ou 120, mas acho que são 100 hectares. Eu acho que são 100 hectares. Se você não tiver o georreferenciamento, você acaba sendo impedido de passar essa escritura e depois de registrar. O que é o gel? O gel nada mais é do que a medição do perímetro do imóvel rural através de um sistema de coordenadas geodésicas. Sim. Então, você contrata um agrimensor, um topógrafo, e ele vai fazer todo o perímetro do seu imóvel com GPS, vai gerar um memorial descritivo com todas as coordenadas, latitude e longitude, e um mapa. Esses documentos vão ser protocolados no INCRA, hoje isso é feito de forma eletrônica, no sistema que chama CIGEF, e o INCRA vai certificar se aquele perímetro se sobrepõe ou não a outro perímetro na base de dados do INCRA, porque o INCRA tem um mapa do Brasil gigante, sim, com todas as fazendas que já foram referenciadas. Se não tiver sobreposição, ele certifica.
Nem com imóvel de particular, nem com imóvel público, né? Fala assim, ó, tá ok. Tá ok, não tá sobrepondo a nada. Você pega a assinatura dos seus confrontantes, dos seus vizinhos, falando que estão de acordo com as suas divisas, e leva ao cartório de registro de imóveis. É feito o registro do GEL, gera um novo número de matrícula, aquela matrícula antiga ela é arquivada, e o seu imóvel, que antes tinha as divisas córrego tal, com morro tal, a 1000 metros tal, com vizinho fulano de tal, passa a ter um posicionamento muito mais exato, muito mais preciso. E o georreferenciamento ele é fundamental para essas transações e para você ter certeza do tamanho da sua área. Muita gente antigamente comprava uma fazenda de 100 alqueires, a hora que foi medir ela estava 70, né? E aí tinha passado muito tempo, não dava para discutir. E às vezes passava de 100 também, né? Acontecia. Alguns passavam, né? Porque era medida até com em corda. bem menos. Então, assim, são uma série de obrigações, Isaldo, para resumir. É ITR, é CCIR, é Cadastro Ambiental Rural, é georreferenciamento. O produtor precisa se profissionalizar. Para isso ele precisa de uma assessoria, né? Permanente. É melhor prevenir que remediar. Então, você tendo uma assessoria, você evita de dar murro em ponta de faca, como diz lá na roça. No seu caso específico, doutor, o senhor é especialista nessa área e tem um escritório aqui em Jataí. Onde é que fica o seu escritório? Exato, nosso escritório de advocacia está lá na rua Itarumã, esquina com a Tiradentes, próximo ao Detran. Nós temos uma equipe especializada no produtor rural. Cada um faz uma área, né? Nós somos 3 advogados, tem os estagiários. Então a gente faz a parte tributária que a gente falou hoje, a gente falou um pouquinho da parte ambiental, né? Na hora de falar do CAR, de falar de licenciamento. Nós atuamos também na parte trabalhista, nós temos um profissional especializado nessa área, na área previdenciária. Como se diz, tratando de produtor rural, a gente faz barba, cabelo e bigode. Completo. Porque, quer queira ou não, o produtor precisa de profissionais que entendam do negócio dele. Então, você precisa montar ali uma estrutura que entende como funciona dentro da porteira. Confesso que escolher entre preço baixo e qualidade de produtos é uma decisão muito difícil. Mas eu conheço um lugar que não é preciso se preocupar com isso, o Tosta Supermercados. Lá, eles são especialistas em economia e qualidade. Ouçam só essas ofertas. Cerveja Petra Puro Malte, 269 ml, R$ 1,99. Coca-Cola 2 litros, R$ 5,79. Creme dental Colgate, 180 gramas, tripla ação, R$ 3,29. Desodorante Rexona Aerosol, R$ 8,99. Sabonete Rexona 84 gramas, 99 centavos. Amaciante concentrado da Uni, 1,5 litro, R$ 22,99. Sabão em pó brilhante, 1,6 kg sachê, R$ 9,99. E tem mais, você conta com profissionais treinados para melhor lhe atender com todo o carinho e segurança necessários. As ofertas são válidas até o dia 3, hoje, portanto, ou enquanto durarem os estoques. Jeitinho da gente é no Tosta Supermercados. Doutor Álvaro Santos, eu queria agradecer muito pela sua presença conosco aqui. Evidentemente que, oportunamente, a gente volta a falar de assuntos que interessam a classe produtora rural. E tem a participação da Meriluz. Se um CAR for feito no nome de um terceiro, tipo um arrendatário, se tem como fazer um novo CAR no nome do proprietário da escritura. Nós estamos conseguindo, não estamos conseguindo fazer isso, deve ser aqui. Ela pergunta se pode. Foi feito no nome de um arrendatário. Agora quer passar para o nome do proprietário. Tem como? Walter, às vezes o arrendatário, até mal assessorado, fez essa declaração para fins de algum financiamento, alguma coisa, quando o correto seria no nome do proprietário. Mas tem como ela pedir a retificação, né? Ela procura um engenheiro florestal que vai entrar no sistema, vai juntar a documentação, mostrar o equívoco e isso vai ser alterado. Tudo via internet. Então, isso não é impossível, não? Não, é algo até tranquilo de fazer. Não precisa fazer um CAR novo e... É porque se ela for fazer um CAR novo, até dá para fazer um CAR novo e pedir o cancelamento do outro, mas às vezes vai ficar um pouquinho mais burocrático. Mas o interessante é que ela procure um engenheiro florestal que seja especializado em imóveis rurais para orientar ela com mais precisão. Isso não é difícil de fazer? Não, né? é algo bem tranquilo de fazer. Você sabia que o Supermercado Tropical tem um telefone WhatsApp à sua disposição para você fazer as suas compras? Você vai lá, faz as suas compras e... Aliás, você liga, faz as suas compras e o pessoal leva na sua casa para você. E tem mais um detalhe, ainda tem o cartão do Supermercado Tropical.
você pode ganhar prazo de até 40 dias para pagar as suas compras. De posse do cartão, você vai lá, faz as compras e ganha 40 dias para pagar. Para fazer o cartão é simples, basta levar os seus documentos pessoais. Não tem que comprovar renda, não. Eu quero falar com você que tenta emagrecer e não consegue. Acaba de chegar em Jataí, na Rede Econômica, Farmácia São José e Drogaria Daniela, o Suplecorpis, emagrecedor termogênico, para ser usado à noite e combater a gordura corporal. Enquanto você dorme, o medicamento age no seu corpo, inclusive combatendo a insônia. Ideal para quem não pode usar cafeína na base de estimulantes. Então, quer emagrecer? Use o Suplecorpis. Você encontra na Rede Econômica, Farmácia São José, telefone 3631-2101 e Drogaria Daniela, telefone 3631-2241. Doutor Álvaro Santos, advogado, obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos conosco aqui. Eu que agradeço, Isalto, fico à disposição para novas oportunidades. Eu gostaria só de mandar um abraço para um grande amigo, Ariston Quirino de Moraes, e os filhos, né, o Zé Rubens, Zé Renato, a Juliana, o Genro Danilo, as noras, né, eles vão estar organizando agora o leilão da Estância São José, dia 20 de setembro, vai ser a primeira edição virtual. Então, assim, conclamo todos os pecuaristas e agropecuaristas da região a prestigiar esse importante evento que agora passa a ser transmitido virtualmente. Dia 20, né? Dia 20 de setembro. O Ariston que tem um gado espetacular. O Ariston, ele faz aquilo com amor. Se você vê ele contando a história dele, né, da Indonésia, que foi uma das vacas mais premiadas do Brasil, você quase chora. Você vê que ele faz aquilo com amor. E quando a pessoa trabalha com amor, com dedicação, o resultado é certo. Então, eu passei na fazenda agora há pouco tempo e vi, não atuo diretamente na atividade, mas o plantel está espetacular. Muito bom. E os meninos estão dando sequência ao trabalho dele, né? Sem sombra de dúvida. Meninos é maneira de falar, né? Já são adultos. Obrigado, doutor. E uma última